Olá, hoje é 30 de maio de 2026, um sábado, e eu queria mostrar duas coisas que chegaram, que eu comprei na Amazon, dois livros que eu comprei. O primeiro é esse daqui, A Chama Viva do Amor, de São João da Cruz, e esse daqui, Viver de Amor, Orações de uma Alma Entregue a Deus, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse daqui eu já até ameacei abrir um pouco, só que depois eu pensei, não, pô, vou gravar abrindo. Porque agora eu tô nessa vibe de querer gravar tudo, tá ligado? Enfim, são. Ah, Daniel, são dois livros de santos da Igreja Católica? Sim, e daí? Ah, mas você não é protestante? Sim, e daí? Tipo, eu comprei mesmo assim. É, é uma questão que eu não vejo muito problema, tá ligado? Tipo, primeiro, porque os títulos já me chamam muito a atenção, sabe? Tipo, e tipo assim, mesmo não sendo católico, eu confesso que eu tenho grande interesse, não sei se interesse seria a palavra exata, mas tipo, grande admiração, grande curiosidade a respeito da Igreja Católica, sabe? Tipo, não no sentido que eu tenha a pretensão de se reconverter, entre aspas, a gente pode chamar assim, mas, tipo, eu sempre achei interessante, na verdade, desde quando eu era ateu ainda. Tipo, porque, querendo ou não, a igreja, ela moldou, a igreja católica, sobretudo, né, ela moldou a, a maior parte do que a gente entende como mundo hoje, né? Toda a cultura ocidental, tudo isso. E essa parte, assim, eu sempre achei muito bonita também da tradição, sabe? Essa questão de celebrar as missas, tem aquela questão do casamento também na igreja católica, que, tipo, tudo muito bonito, os artigos religiosos. Eu sempre achei bem interessante a arte sacra, né, os azulejos. Enfim, sempre achei muito da hora, mesmo quando era ateu ainda. E tipo assim, vida dos santos também é uma parada que eu sempre me interessei muito. Porque, tipo, uma coisa que a gente não pode negar, independente, tipo, se eu sou católico, protestante, enfim, é que os santos, né, o que quem a Igreja Católica considera, canonizou como santo, não deixam de ser grandes exemplos de fé, né? Tipo, não é à toa que se tornaram santos, né? Foram canonizados oficialmente como santos, porque esse processo de canonização, até onde eu sei na minha vasta ignorância de quem não sabe 10% do assunto, é um processo bem burocrático, né? Tem que ter algumas evidências lá. É uma questão muito burocrática lá com o Vaticano, com o Papa, eu não sei com quem é, na verdade. Mas enfim, é um processo bem demorado, burocrático, muito tudo, né? E tipo assim, se a gente pegar, cara, Santa Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus, o próprio João da Cruz também, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, são, assim, santos que são realmente verdadeiros exemplos de fé, sabe? Que tem frases muito bonitas, ensinamentos muito bonitos, por mais que alguns realmente pesem mais, assim, pesem, por assim dizer, mais pro lado do catolicismo propriamente, né? Falam ali mais dos sacramentos que são só na Igreja Católica, falam mais de Maria, algumas coisas, assim, como o próprio Agostinho, Tomás de Aquino, falam do cristianismo no geral, sabe? Que, tipo, coisas que nós, como protestantes, talvez até ortodoxos também, possam pegar e aplicar na sua vida, sabe? Tipo, José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano. Cara, ele tem muitos ensinamentos, assim, tipo, muitas passagens, né, naquela trilogia dele, o Caminho, o Suco, e eu esqueci o terceiro livro, mas enfim, tipo, muitos ensinamentos que são, assim, absurdos, sabe? Tipo, coisa que a gente não vê hoje em dia. E, de certa forma, eu sempre achei maneiro conhecer a vida dos santos, sabe? Tem histórias que são muito bonitas, tipo, ah, Daniel, você acredita que realmente aconteceu? Foi assim mesmo? O santo, que não sei o quê. Isso não importa. Eu tô falando da história em si, tipo,
a história de Santa Luzia, né? A Santa dos Olhos na Bandeja. É, tentando lembrar de mais alguma. Santa Luzia, Santa Bárbara, Santa de Virges. A própria conversão de Santo Agostinho também é uma história muito maneira, né? Que a mãe dele, se eu não me engano, acho que era Santa Mônica. Antes era Santa Mônica, né? Depois que ela foi canonizada também. Mas enfim, ela sempre rezava por ele. E o Agostinho, se não me falha a memória, ele era meio que um ímpio ali, sabe? Aí depois ele acabou se convertendo. Eu já comecei a ler Confissões uma vez, só que acabei não terminando. Parei ali no começo. Foi uma leitura que eu não sei se eu achei muito complexa na época, ou se eu só realmente eu não tava com muito tempo. Não tava com o tempo que eu achava que a obra merecia, sabe? Pra me dedicar a ler ela. E eu acabei não terminando. Mas eu tenho muita vontade de pegar assim de cabo a rabo e ler. Mas enfim, vou mostrar o que eu comecei a gravar isso aqui, né? Pra que eu comecei a gravar, que foi justamente pra mostrar os livros. Mas é basicamente isso, cara. Eu acho muito interessante e eu acho que, tipo, não tem nenhuma. Oh, meu Deus, que absurdo, um protestante lendo o livro de um santo. A gente lê tantos livros escritos por ateus que a gente não sabe. Qual o problema de ler um que é cristão também, é só de uma vertente diferente, tipo. Até mesmo dentro do próprio protestantismo, cara. Às vezes você é, sei lá, alguém da Batista, você vai ler um livro que foi escrito por um adventista, que é uma denominação totalmente diferente, que para alguns já é considerada uma seita, para outros não. Você lê uma coisa lá escrita por um, sei lá, um cara da Universal, da Assembleia, e você é luterano, e você vai discordar de algumas coisas. Enfim, faz parte. Esse aqui é o de João da Cruz. Eu ia comprar 2 livros dele, cara. Mas depois eu acabei vendo o da Santa Terezinha, que tava pelo mesmo valor. O que eu ia comprar dele depois era Subido do Monte Carmelo, se eu não me engano. Eu ia comprar esse e o Chama Vivo do Amor. Mas acabei trocando pelo de Terezinha. É essa edição aqui da Vozes, que eu tenho mais alguns livros deles aqui também. Alguns livros de Bichon Han e outros também de Santa Teresa d'Ávila, que eu já comprei há muito tempo. Tem esse daqui de Santa Teresa d'Ávila, o Castelo. Calma. Castelo Interior ou Moradas. Tava tentando lembrar o título. E eu tenho outro também dela, só que tá na minha mesinha de cabeceira, que é o Caminho para a Perfeição. Eu tenho esse daqui do Byung-Chul Han também, sobre o poder, não o que é o poder. E tem um outro dele também, que também tá na minha mesinha de cabeceira, que é o Sociedade da Transparência. Mas enfim, são livros assim, edição de bolso, sabe? São bem fininhos. Edição de bolso, não tem orelha. Tem uma diagramação do que tá estourado, né? Tipo, não sei se tá muito ruim a luz, mas enfim, uma diagramação relativamente boa, tipo, eu acho maneira pra ler. Deixa eu ver como que o livro é dividido. Prólogo, canção. Acho que não tem uma divisão assim por sumário mesmo. Ah, não, tem sim. O livro me parece meio que canções, né? Tipo, como se fossem cantos em formato de orações. Cara, parece ser bem maneiro. E o de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu demorei muito tempo, cara. Não muito tempo, né? Mas eu demorei um tempo relativo até eu entender a diferença de Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila, que são 2 Teresas, e Santa Teresa d'Ávila geralmente é chamada de Santa Teresa de Jesus, né? Tanto é que aqui no livro dela tá com Santa Teresa de Jesus. E essa daqui é Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí Santa Teresa de Jesus é
também chamada de Santa Teresa d'Ávila, que inclusive é a santa padroeira daqui de Teresópolis, né? A Praça Santa Teresa é de Santa Teresa d'Ávila. Enfim, esse daqui também é igualmente curto, menor ainda que o de João da Cruz. Ele leva esse subtítulo de orações de uma alma entregue a Deus. Então, eu acredito que seja várias orações mesmo, que abordam vários temas da vida religiosa. É basicamente isso. É tipo. É igual esse daqui de João da Cruz, só que são mais orações aqui presentes. Aqui eu acho que são 4 canções, parece. Eu vi rápido. E aqui já são bem mais. Vai até o 77. Não, até o 80. Aqui no sumário. E com certeza devem ser orações bem bonitas. Lembra-te que na tua solidão trabalhavas com tuas divinas mãos, viver escondido com teu maior esforço, rejeitaste o saber dos homens. Se como uma palavra encantavas o mundo, quisestes ocultar tua sabedoria profunda. Parecestes ignorante, mas és Senhor onipotente. Lembra-te. Lembra-te de que és estrangeira na terra, fores errante, tu, o Verbo eterno. Nada tinhas, nem mesmo uma pedra, nem abrigo, como as aves do céu. Ó Jesus, vem a mim, repousa tua cabeça, vem. Para eu te receber, minha alma está pronta. Meu amado Salvador, repousa em meu coração, ele é teu. Eu tô um pouco ruim pra ler porque eu tô com sono. Eu já deveria estar dormindo, na real, já é quase meia-noite. E amanhã eu tenho que acordar cedo para ir pro hotel. Mas é só basicamente isso que eu queria mostrar. E já podemos encerrar por aqui. Eu vou deitar agora. Valeu.